Muito boa noite, deusas e deuses, mais uma quarta-feira juntos. Sejam muito bem-vindos ao Afrodite Podcast. O nosso programa vai ao ar todas as quartas-feiras, às 21 horas, neste canal. Aproveitem para inscrever-se, ativarem o sininho e não perderem nenhum dos nossos episódios. Hoje estou aqui com a minha co-host, a Fabiola Fortes, que vai apresentar a nossa convidada. Oi, boa noite, Kelly. A nossa convidada de hoje é a psicóloga, psicanalista infantil, Francesca Di Napoli, que é especialmente envolvida no atendimento de crianças e adolescentes, né? E tem uma experiência muito grande, muito rica, né? De consultório e de vivências em relação a crianças e ao sofrimento dessas crianças em processos de divórcios. Então, dentro do possível, que é uma coisa que eu não falei na abertura, que a gente fala do universo feminino com profundidade, mas sem mimimi. Dentro do possível, obviamente, né? E guardando aquilo que protege, que deve proteger. Vamos ao nosso papo. Seja muito bem-vinda, obrigada. Obrigada. Boa noite, meninas. Boa noite. Conta aí pra gente, então, um pouquinho dessa tua formação, como é que tu chegou até aqui, como é que tu chegou até este trabalho, o que tu fazes exatamente hoje, se é uma mescla de tudo, pra gente tentar entender esse universo. Bem, eu tenho um consultório clínico, né, onde eu atualmente atendo, na grande maior parte do tempo, crianças e adolescentes, e tem aparecido um novo espaço no consultório para escutar crianças que vêm de processos de divórcios e separações, né? Essas crianças têm chego mais ao consultório, mais precocemente do que antes, né? Se vinha. Eu tenho feito um trabalho em paralelo com a Fabiola, onde a gente tem tentado, né, diminuir, amenizar, diminuir, acomodar da melhor maneira possível essas crianças de uma outra forma, né? Considerando todo o sofrimento que vem chegando nos consultórios, né? Acho que a pandemia também mostrou uma outra versão também de todos nós, né? E do que nós somos capazes de acolher, né? Receber e até ressignificar com essas crianças. Eu acho que isso é uma nova versão de todos, né? Pais que podem e conseguem chegar nos nossos consultórios mais rápido, né? Aí entra a questão do meu trabalho com a Fabiola, porque a gente tem tentado, né? Quando recebe, né, um casal que já está no meio de um processo, né, de divórcio, de separação, e que já tem um sofrimento na família, instalado pelo próprio luto do processo de separação, né? Então, assim, o que a gente faz com aquela criança que está ali no meio desse turbilhão de coisas, né? E como é que a gente tenta proteger um pouco essa criança, né, de tudo que vem pela frente. Nem sempre a gente consegue que essa criança chegue, né, para nós antes, a ponto de a gente orientar um pai ou uma mãe. Às vezes a gente já recebe essa criança resultado de todos os danos, né? Eu até ia perguntar isso. Quando a gente fala de percentual, a gente consegue pensar num percentual assim de X casos que chegam, sei lá, 80% vão para o litígio ou não, que tu tinhas comentado que tu, assim, se puder evitar, evita. Claro, se puder evitar o conflito, evita, né? Mas, enfim, eu sou uma advogada com um perfil mais combativo, né? É do meu temperamento isso. Então, claro, a gente tenta fazer o acordo, muitas vezes é possível, é viável, né? E até às vezes no meio de um litígio intenso a gente consegue, né, dar uma acalmada nos ânimos e, enfim, retomar e conciliar. Mas existem situações em que as pessoas elas querem brigar. Querem. Tem gente que gosta de brigar, tem gente que se alimenta de briga, tem gente que se alimenta de litígio e tem gente que se alimenta de tudo isso via judicial. Porque tem pessoas que gostam de procedimentos judiciais, tem pessoas que gostam de brigar na justiça, porque a gente já conversou sobre isso aqui. Litigar, manter um processo litigioso é uma forma de se manter casado, é uma forma de se manter vinculado. Claro, tu mantém vinculado. Claro, né? Isso. Entende? Então, o que acontece?
Quando tem uma criança envolvida, né, no meio de um conflito, que é um conflito muito intenso, normalmente os pais reportam para mim, né? Olha, o meu filho está em sofrimento, o meu filho está se cortando, né? O meu filho está se machucando, ou está arrancando cílios, enfim, tá comendo mal, tá tendo terror noturno, tem enurese. Então, assim, tem vários sintomas das crianças. As crianças muito pequenas, elas jogam um brinquedo na parede, elas mordem os coleguinhas, elas batem com a cabeça na parede de casa. Sim, a escola deve reportar horrores também, né? Então, assim, tem situações que os pais, né, eles têm que ficar mais atentos e tem que ter um olhar mais crítico, porque isso, na verdade, é um pedido de ajuda da criança. Com certeza. Então, a gente não pode fechar os olhos para essas situações. Então, quando um cliente chega e me reporta uma situação dessa, eu digo, olha, existem N psicólogos que são excelentes. Eu gosto de trabalhar com fulana, beltrana e ciclana. Tem aqui, eu indico sempre 3, 4 nomes, inclusive o da Francesca, né? Porque são pessoas em quem eu confio no trabalho, que eu sei que são pessoas sérias, que são pessoas comprometidas, né? E que vestem a camiseta da criança. Porque não me adianta, e eu não quero ter uma vinculação com alguém que diga assim, não, eu vou escrever o que o advogado quiser no laudo. Não é isso, não é esse o objetivo, né? Porque a coisa do processo, isso é uma função do advogado. Mas laudar, examinar, perceber uma criança e ajudar uma criança, é o que a gente conversava antes, é um dom, né? Então, tem pessoas que têm esse perfil mais, né, acolhedor, né, até aos olhos das crianças. Então, eu acho que tudo que a gente puder fazer para ajudar, para auxiliar e para acolher uma criança que está em sofrimento, porque os pais vão continuar brigando, os pais vão continuar se matando. A gente não pode botar um óculos cor-de-rosa de Poliana e achar que tudo vai se resolver, né? E que, aconteceu, tá tudo bem. Não vai ficar tudo bem. Não vai. Né? Sim, então, aquilo pode perdurar e a criança, enquanto ela fica naquele meio, e aí, assim, na verdade, o legal é que tu tens esse olhar também, porque não é um olhar só de eu quero um laudo, é assim, eu quero que alguém dê que alguém uma coisa se verdadeira. Isso, que alguém se empreste verdadeiramente. Que alguém se importe com aquela criança. Porque eu vejo que isso acontece muito, olha, já vi em casos de amigas, eu falei com uma psicóloga amiga, ou com a amiga da amiga da amiga, e ela escreveu o que o advogado pediu. Bem isso que tu estás trazendo. E, na verdade, isso não ajuda em nada, porque se a criança está apresentando ou não sintomas, ela, em algum momento ela vai, porque convivendo com quem estiver, ou se ela estiver num processo de guarda, seja lá o que for, estou passando zilhões de coisas aqui. Tu sabes que tem que dar ferramentas para a criança conseguir lidar com aquilo. Exatamente. Sabes que, assim, acho que eu tenho, assim, alguns exemplos que podem nortear a gente, assim, para pensar em algumas coisas, né? Esses dias chega para mim um WhatsApp de um menino, né? De uma mãe do menino. Tu és a Francesca? Sou. Esse é o celular da Francesca? Tu te lembras de mim? Eu sou a fulana. Quando ela me disse isso, eu na cara sabia quem era. E tinham se passado 10 anos. E ela tentou me explicar quem ela era, mãe de quem. E eu disse, mas tu não precisa me explicar, eu sei quem tu és. Eu só fiquei pensando assim, esse menino tá voltando pra terapia, é isso? Porque ele veio pra mim com 3 anos de idade, no meio de um processo de separação dos pais, muito bem conduzido. Tanto que aquilo ficou na minha memória. Esses pais conversaram, me procuraram antes do pai sair de casa, me pediram a orientação de como isso seria feito. Né? Quase raro, né? Exatamente. Talvez é uma ponta. Que E aí, ela me mandou isso, ela disse assim, eu precisava te escrever, porque eu precisava que tu guardasse algo que eu tô te mandando de presente. O fulano, né, tá com agora 14 anos, né, e ele, conversando comigo, me disse que tem saudades e da marca que ficou do período em que ele fez terapia contigo, na separação, e que naquele período que eu, como mãe, tô achando que ele tinha uma memória ruim daquela fase, ele vem, depois de 10 anos, me dizer assim, eu lembro de uma maneira tão boa daquela época, de ir naquela psicóloga e de a gente conversar tanto sobre tantas coisas. Nossa! Aí ela me manda uma foto dele com quase 15 anos, adolescente, toda a vida dele andando, né? E ela me contando todas as memórias que vieram. E assim, era um pai muito presente,
uma mãe muito presente, e aquele pai para sair foi um sofrimento absurdo. E aquele menino sofreu. E sofreu, e a gente teve uma acolhida super bacana, e esse pai, assim, levava pra terapia, a mãe buscava, a gente se dividia, os três. A gente trabalhava em conjunto, né? E ele ficou 4 anos em terapia, eu acho. Né? Quando trabalha em conjunto, o resultado é outro, né? Outro. Mas aí a gente tem, assim, o outro extremo, né? A gente tem situações, e a Fabíola presenciou muitas, assim, em que chega uma criança completamente destruída. Né? Uma criança, assim, aos pedaços. Terra arrasada. Terra arrasada. E aí a gente tem crianças, assim, mordendo os dedinhos, comendo os dedinhos, arrancando o cabelo, batendo a cabeça na parede na escola, né? Mandando áudio fora de horário escondido pra mim, né? Fran, tu precisa fazer alguma coisa, né? Tu não pode contar pro meu pai, porque se tu contar, ele vai brigar muito comigo. Sim, aí tem a coisa da punição. Então, assim, a gente tem isso como um pedaço grande, tá? Desses processos infantis de crianças que vêm dessas situações de separação. Nossa, sabe que eu ouço isso e fico pensando assim, eu fico tentando projetar essas cenas. Claro que eu já vi coleguinhas do meu filho, né, eventualmente saber, assim, os pais estão em processo, né, e aí tu vê que a criança tá... O meu filho mesmo foi mordido na escola, uma época e tal, e aí eu lembro que eu falei, olha, a criança que mordeu está em sofrimento, essa criança, ela não mordeu porque ela, entendeu? Uhum. Ela mordeu porque ela está em sofrimento, alguma coisa ela está querendo avisar para alguém, embora ela tenha machucado meu filho, entendeu? Mas assim, eu lembro que aquilo foi tão forte, mas assim, chega a um nível que parece que quando a gente ouve, parece que não tá no nosso, assim, no nosso nível de convivência, né? Eu não tô nem trazendo pro nível social, tá? Eu tô trazendo pro nível, assim, de convivência mesmo. Porque parece que não é uma coisa que não. Mas tá mais próximo do que a gente pode imaginar. Muito Sabe que eu tive uma experiência com a minha filha mais velha, que hoje tem 21 anos. Mas na época que ela era pequena, da idade do teu filho, que estava em escolinha e tal, ela também foi mordida. E aí, eu botei um bilhetinho na agenda. Olha, a Duda voltou mordida e tal. Dá uma atençãozinha, tá? Passou 2 dias, ela voltou mordida de novo. Aí, eu pedi uma reunião com a professora, com a psicóloga da escola e tal. Olha, aconteceu pela 2ª vez, né? Aí, me disseram, não, esse menino que mordeu é um menino com alguns problemas e tal. Eu digo, bom, então chamem a família e tomem uma providência. A minha filha não é saco de pancada, né? Sim. Aí, ok, a escola vai tomar providências, e aí passou mais 2 dias e aconteceu a 3ª vez. Aí, na 3ª vez, ele tirou sangue dela. Mordeu, né? E mordeu o bracinho dela, ela tinha um bracinho gordinho, e mordeu o bracinho dela e ela veio com os dentes do guri, machucada, né, pra casa. Aí eu pirei, né? Aí eu enlouqueci, entrei no colégio, fiz um bafo, né? Aí entrou a mãe, né? Aí entrou a mãe, né? A mãe, né? Aí briguei com todo mundo, xinguei, sapateei, olha, mas fiz horrores. Bom, o guri, e aí eu peguei o menino e disse pra ele, foi no outro dia, levei a Duda, entrei com ela pela mão na sala, entrei na sala e a professora já me olhou, né? E eu me abaixei e disse pra ele assim, oi, fulano, eu sou a mãe da Duda e eu tô muito triste contigo, porque tu machucaste ela e ela é tua amiga. Então, não faz mais, tá? Aqui. E o guri tinha um olhão azul. Tá. O guri fez assim pra mim, tá, ok. Aí ele largou a Eduarda de mão. Mas ele começou a bater num outro coleguinha. E, bom, aí a mãe do outro coleguinha, né, tomou as providências dela. Mas passaram-se anos, né? Sei lá, talvez 10, 12 anos. E a mãe desse menino veio a ser minha cliente. Quando ela entrou no escritório, ela me disse, eu sou a mãe do fulano, que foi colega da tua filha na escola tal. Aí eu disse, sim, eu sabia bem quem ele era, né? Sim, lembro bem. Sim, eu me lembro dele e tal. E aí ela começou a me contar toda a história dela. E ela era vítima de violência doméstica, porque o marido espancava ela na frente do filho. Então, o que o menino fazia? Ele reproduzia o que ele assistia. É. Gente, eu me senti tão mal com aquilo, eu me senti tão culpada. Se fazer aquele olhar pro guri, pessoa assim... Eu fiz aquele olhar pro guri, tá?
E depois eu fiquei pensando, eu digo, meu Deus, coitada dessa criança. Graças a Deus foi um menino que se recuperou, que se tratou. A mãe encaminhou ele para ele se tratar, conseguiu se separar, sair daquela relação horrorosa, né? E é um menino que hoje está bem, está na faculdade, né? É um menino que se levantou. Mas, assim, a gente não tem a menor ideia do que acontece, né, dentro de cada casa. Porque, assim, tu acha que porque as pessoas são de um nível social alto ou que têm um poder aquisitivo alto, que essas situações, principalmente de violência doméstica, de agressão, não acontecem. Gente, acontece horrores. Eu acho, inclusive, eu ouso dizer, por essa experiência que eu tive, que essas pessoas negam mais. É a vergonha, né? Acho que sim. Sabe, porque o que aconteceu no caso? Eu fui avisada, assim, ó, fulaninho está com febre. E eu achei estranho, porque, ok. Aí, quando eu chego na escola um pouco mais cedo, ela me diz, ele teve uma mordidinha aqui, tu quer dar uma olhada? Uma mordidinha aqui, tu quer dar uma olhada? Eu falei, tá, uma mordidinha, um dia ia acontecer. Okay. Eu, mãe desapegada, vamos lá, tudo certo. E ele com febre, beleza. Cheguei em casa, o marido foi dar banho no filho. Pra homem se espantar, a gente já sabe que a coisa tem que ser ruim, né? Ele grita, Kelly, vem aqui. O guri tava tomado, eram 6 mordidas. E dava pra arcada dentária inteira, né? Entendeu? E daí, eu falei assim, mas, gente, então tá aqui a explicação da febre dele. Ele tá sofrendo de dor. De repente, uma coleguinha que ele gosta, era de uma série anterior, mais novinha que ele. E aí foi a única noite, até hoje, que eu lembro, assim, de fazer companhia pra ele dormir, pra ele se acalmar, né? E aí, no outro dia, eu fiz já a reunião no primeiro dia, porque já a nervez bateu, já fiquei possuída, e falei assim, não, olha só, vamos botar ordem no troço Baixou aqui. a Ariana. Total. Eu disse, não, gente, eu queria entender o seguinte, como é que o guri é mordido 6 vezes e vocês me dizem que ele tá com febre? E vocês não têm um olhar, tipo, febre, mais não sei o quê, ele foi mordido e tal. Aí, o que me contaram foi que, na verdade, e aí entra a gente conhecer o filho da gente também, né? O meu filho é muito resistente à dor, assim como eu. Então, a gente já carrega isso geneticamente, e aí tem uma coisa de educação, de que crescer dói, aquelas coisas todas que a gente vai dizendo pros filhos, né? E aí, claro, ela trancou ele, a menina menor, ela trancou ele numa casinha, fechou e começou a morder, só que acho que lá pela 5ª ou 6ª que ele não aguentou e que ele gritou. Aí é que foram acudir, entendeu? Mas até então ele tava achando que aquilo era uma brincadeira também. Mulheres. Não, eu vou dizer, a guria menor que ele conseguiu dar aquela volta no guri, né? E aí eu fiquei assim, fiquei muito chocada. Claro, aí, enfim, a gente ficou sabendo depois que né, a família tinha problemas, tava vivendo uma situação de mudança, tava saindo do interior pra cá, enfim, não estavam se adaptando, o casal tava com dificuldades, né? Reproduziu em outras crianças, assim, e tudo mais. Mas o que mais me espanta é, assim, que num primeiro momento, quando levaram pra mãe, a mãe achou um absurdo. Sabe, Kelly, que tem uma coisa que eu sempre, assim, bato na tecla com meus pacientes no consultório, mesmo os adultos, assim, ou principalmente os adultos. É importante que a gente tenha uma capacidade de perceber o outro. E essa é uma batalha, assim, que eu acho que tem que permanecer. À medida em que a gente tem a capacidade de perceber o outro, a gente percebe a si próprio muito melhor. E consegue ter condutas também baseadas nisso, né? E isso vale para os processos de divórcio e etc. Porque quando tu tem assim, ó, tu recebe um pai e uma mãe, né? Chega uma criança para avaliação, normalmente as mães vêm assim um período pós-decisão, né? Ou o pai, porque a criança ou tá fazendo xixi na calça, ou porque a criança não tá falando. Tem algum sintoma, porque senão esse pai não te traz simplesmente porque se separaram e tá tudo bem, né? Essa criança vem já com um tipo de sofrimento. E esses dias eu conversava com uma colega até sobre isso, porque quando a gente termina um casamento, existe um luto coletivo e um luto individual. Nós temos um luto coletivo de uma família, que não vai mais ser funcional, e a gente tem um luto individual, né, de cada membro com as suas dores, conforme as suas vivências.
Então, esses dias um pai me perguntou assim, eu estava contando para ela isso, e um pai me perguntou assim, ó, Fran, o que eu faço, o que eu monto na casa? O pai e a mãe já estavam com casas montadas. O que eu posso comprar e montar para o fulano para deixar ele mais confortável? E eu respondi, olha, acho que o jeito mais confortável é tu fazeres companhia para ele, com o luto dele, e ele fazer com o teu, porque aquela condição não existe mais. Né? Ele tinha colocado tudo que tu possa imaginar no quarto do menino, e a menina e o menino tiveram uma crise, não quiseram ficar, enfim, e a minha mãe, aquela coisa toda, e ele me liga, né? O que eu faço? Eu digo, não faz nada. Vocês precisam viver isso, né? Tolerar, né? Tolerar isso. o luto do outro, tolerar a solidão e o vazio que se estabelece com essa condição, e todo mundo precisa de um tempo, né? O que acontece dentro dessas... algumas pernas disso é quando a gente tem situações tipo, né? Um pai mais narcísico, uma mãe mais narcísica, então, assim, que está focado naquilo que a Fabiola diz, eu quero brigar, eu quero matar, eu estou morrendo de raiva, às vezes esse pai, né, tem uma história com alguém, e aí aquilo fica mais pesado ainda. Mas me chama a atenção que a gente tem tido algumas situações, e a Fabiola vai ver se concorda comigo, tem me chamado a atenção que a gente tem tido pais, né, homens, muito agressivos e alienadores e invalidantes. Tem me chamado a atenção. É mesmo? É mesmo. Né? Tem me chamado a atenção. Então, pais invalidantes, assim, ó, a ponto de uma criança ter, por exemplo, uma situação, um evento, né, na família materna, e independente das milhões de divergências, ela era aia de um casamento. Ela ia para um casamento para ser... Não vai, não deixa, não pode, né? Ou então, assim, tua mãe é isso, tua mãe é aquilo. Isso, para uma criança, é de uma destruição, assim, avassaladora. Sim, né? imagina, né? Tem que é a referência. Sim, porque a palavra de uma mãe, a palavra de um pai, ela tem muito poder, né? Exatamente. Então, a gente tem essas desconstruções ainda no meio do caminho. Então, tu, além de ter que estar lidando com a desconstrução daquela imagem de uma família que vivia naquele modelo, numa condição, a criança está tendo que lidar com desconstruções impostas. Então, a gente tem tido muitas situações de alienação parental, né? Mas tu falas tanto o pai quanto a mãe, né? Não tem homens que estão piores. Tá muito pior. Eu achei que era o contrário. Negativo. Tá, pelo menos a minha amostra hoje... Eu vou te dizer que a minha amostra hoje é de muito mais pais alienadores do que mães alienadoras. E os pais são especialmente perversos, né? Acho que é isso que fica mais doído de assistir. É uma coisa terrível, é terrível. Porque mãe é uma coisa que a gente até, assim, pensando num passado não tão distante, a gente até via, porque o teu pai isso, aquelas coisas que meio que... Não é que são legais e nem comuns, não é nem isso que eu estou dizendo. Mas é uma coisa que a gente até ouvia. Mas aí, quando isso vem pro masculino, a gente estranha. Por isso que eu tô... A gente tem mulheres com um perfil mais, assim, forte, né? E mulheres mais fortes, mais empoderadas, vamos usar esse termo, né? Eu estava evitando, mas é esse mesmo. E esses pais também ficam muito incomodados com isso, né? Com mulheres que, bom, eu quero me separar e deu, acabou, não quero mais, né? E às vezes a decisão é do feminino, né? Ou tá mudando isso também. Mas quando eu vejo mães alienantes e vejo, eu consigo dar como feedback para essa mãe mais alienadora, dizer, olha, tu tá alienando, né? Mas a resposta dela para mim é melhor, né? Me ajuda então. Ou então eu faço, não, pensa bem, olha o que tu tá causando, né? Aberta. Tu consegue mais. Se tu diz isso para um pai, não tô fazendo. Né? E aquilo gera muita brabeza. E isso é uma coisa que me chama atenção. Talvez a mãe seja mais sensível quando vê o filho em sofrimento. Sim, com certeza. Então, se tu percebe, né, e tu é alertado pelo terapeuta da criança, que a criança está em sofrimento, a mãe dá um passo para trás, recua, pede ajuda, né, modifica comportamentos. Mas os pais, a gente não observa isso. Sabe? E aí tem aquela coisa do pai, né, e do ex-marido, que tem, eu digo que isso é um cacuete de ex-marido, né? Eles querem educar a ex-mulher, entende? Eles querem educar. Tu vai ser pontual, Kelly, entendeu? Tu vai ser pontual. Então, tu vai ser pontual, nem que pra isso eu tenha que pegar a criança e largar plantada sozinha na calçada, sem ninguém olhando, uma criança pequena, porque tu vai ser pontual.
Tu entende? São coisas loucas que a Mas gente acha que não existe. E isso não acontece lá no meio da vila. E isso acontece na Bela Vista. Tu Não, eu ia entende? dizer, não, na vila é capaz de eles até se acertarem no jeito deles e na comunicação Sabe? deles, então, né? assim, eu vou... A menina enjoa no andar no carro. Aham. O cara mora lá no final da Zona Sul. Mas quando ele chega para devolver a menina, se a mãe não está no horário, 11h33 eu estarei lá embaixo. Se tu não estiver, ele não desce, pede pro porteiro abrir, porque ele não toca a campainha. Tu entende? Ele não toca a campainha. Tá, mas isso é uma punição, né? Isso Percepção é uma de punição. você? Isso pra mim é coisa de gente louca, mas a Francesca é psicóloga, ela pode te dizer isso melhor do Mas que tu eu. entende a perversidade das coisas? Não, É muito Então, doente isso. Muito né? doente. A gente tem crianças no consultório, assim, que o consultório tem essa representatividade de algo protetivo, né? De algo cuidadoso, né? E tu tá lidando com sigilo. Então, até como tu vai colocar isso para um pai e para uma mãe, precisa ser muito cuidado. Por quê? Porque a criança está contando com isso, está contando contigo. Né? Sim, imagina, a pessoa que guarda, né? Que tem todos os segredos e sentimentos e é a protetora daquilo tudo. E aí, se algo sai errado e aí quebra de confiança, tudo aquilo que a gente sabe, o manejo aí é que eu acho que é o grande lance, né? Mas tu sabe que tem manejos que eu não tô tecnicamente e nem pessoalmente preparada para suportar. Tem uns assim que me dá um... Olha. Eu recebi um áudio de uma menina que a mãe, que é minha cliente, né? E a mãe é minha amiga, foi minha colega de colégio, então nós nos conhecemos da vida inteira. E a menina me conhece fora da situação de advogada da mãe. Ela me conhece como amiga da mãe, a tia Fabiola. E a menina pegou o celular da mãe e me manda um áudio me pedindo ajuda. Tia Fabiola, eu quero falar com esse juiz. Tu dá um jeito pra mim, porque eu não aguento mais. Você é uma menina de 7 anos? É assim. Então, assim, tu imagina que eu tô ouvindo aquilo e eu me sinto completamente impotente. Se tu montar aquela cena, tu já começa a projetar É uma aquela cena coisa... Olha, eu ouvi aquilo, eu chorei, tu sabe? Olha que eu sou dura na queda. Pô. Porque, assim, primeiro que é uma criança que tem uma idade muito próxima do meu filho pequeno. Então, eu não consigo olhar pra ela, sabe? E ver, assim, Sim. o meu filho é uma criança que tá bem, que tá adequada. Eu não consigo achar justo que ela passe por aquilo, sabe? Então, me mexe com uma coisa de justiça, de injustiça, pô, mas por quê, sabe? Pra quê? Aí, ao mesmo tempo, já me dá aquela ira. E eu digo, agora eu vou pegar, vou matar ele. Sim, dura 5 minutos. O choro nem 5 minutos dura, Não, né? daí depois eu já passo pra fase da raiva. Claro, aí já vem o ódio pra... Mas isso É muito difícil. muito significativo, porque aparece e tem aparecido de uma maneira muito escancarada. Mais do que a gente gostaria, às vezes, né? Sim. Tem crianças que chegam pra gente numa introspecção tão significativa, né? Então, assim, a gente tem crianças que vêm gagas, né? Ou que vêm sem falar, ou que não conseguem lidar com o barulho. Então, e aí tu vai, né? De onde isso veio, né? Para onde que isso tá indo, assim? Aí tu vai ver, assim, o barulho que esse pai fazia em casa, o que essa mãe fazia em casa, né? Esses tempos, tem um menino que já tá comigo há um bom tempo, assim, veio no meio de um processo de separação muito sofrido dos pais, né? E chegou num ponto em que ele ficava uns dias com a mãe e uns dias com o pai. E ele me disse assim, eu não sei mais nem onde é que eu acordo, Fran. Eu queria dormir sempre num lugar e passar o fim de semana com o outro, né? Digo, bom, vamos tentar negociar isso com teus pais. E aí eu entrei nessa negociação. E esse trabalho tem sido um desafio para mim, que era isso que eu estava conversando com vocês, assim. E como é que tu faz isso, tipo, daí parte de ti mesmo? Parte. Sabe, não tem uma regra, né? A gente Sim. não tem um manual para isso. Não, claro. Mas eu tenho tido uma experiência nova com esses pais. Eu tenho com pais que não se dão, que estão, às vezes, em processo de litígio. Eu criei um grupo para cada pai e mãe, mas o mesmo grupo. Para a gente combinar coisas deles, assim, né, básicas, e eu tento só manter o básico, eles não se encontram no consultório se não querem, mas a gente tem um bem comum, que é a criança. Claro. Né? Então, eu vou te dizer que eu não tenho nenhuma lembrança de alguma coisa que não deu certo nesses grupos. Né? Que bom. E a gente consegue. E aí eu fui falar com esse pai e com essa mãe, e dizer para o pai e para a mãe, olha, ele não quer, ele quer dormir de outro jeito, a gente pode fazer a negociação, aquela coisa toda. Esse pai quase me bateu de bravo.
E aí ficou uma fera Quando tu comigo, fizeste quando eu essa? fiz essa proposta. Eu digo, olha, ele acorda cada vez num lugar, tá ruim para ele é pequeno, né? Quem sabe, assim, será que não é mais saudável e mais rico? A mãe, assim, ó, tinha acesso livre, o pai tinha ao menino. Então, ele poderia almoçar quantos dias da semana pudesse, quisesse. Ele podia buscar no colégio. O menino só queria dormir Sim, não queria ficar no pipocando. mesmo lugar. Ele tava Muito ele tava- ruim, Não, né? eu acho que deve ser um saco. Eu Saco. também adianto. Imagina se tu hoje dorme numa casa, Amanhã amanhã eu tu dorme dormo na na outra, outra. depois tu dorme na outra, depois tu dorme na outra, onde é que tu tá? Onde é que é a tua casa? Não, tu não cria uma identidade também, E aí né? vem essa ideia que, às vezes, eu tenho visto nos processos com a Fabíola, assim, tá, é guarda compartilhada? O que é guarda compartilhada? O que é isso? Que era uma dúvida que eu confusão também é tinha, ela essa? me ajudou. Porque aí, assim, tá, guarda compartilhada não significa que a criança precisa dormir, né, Fabíola? Um dia na casa de cada um. Não é divisão de tempo. Não é divisão de tempo, né? E a gente vê pais brigando por minutos, às vezes, né? Quando, na verdade, é a qualidade daquele tempo. Bom, aí esse pai brigou, esbravejou comigo, que não, porque não, porque não, porque não. Aí eu digo, a gente precisa conversar. Te encontro amanhã no consultório, a gente vai precisar conversar. E fomos. 1h30 de conversa, eu digo, olha só, né? Tu tá liberado, olha a qualidade. A hora que ele dorme, o que tu vai fazer? O que tu faz enquanto ele dorme? Ele dorme 8, 9 horas na tua casa e vai para a escola. O que tu ganha nesse tempo que ele está dormindo na tua casa? Qual é o benefício disso? Agora eu te pergunto, vai almoçar com teu filho e perguntar como é que foi a escola dele e saber o que ele fez? E a namoradinha que vai vir? Porque eu tenho 2 meninas, né? Então, assim, eu busco todos os dias na escola, né? Meu marido e eu dividimos a levada, porque eu começo o consultório super cedo. 7 horas eu normalmente estou no consultório. E aí ele leva as gurias. Ela não é Tipo da nossa nós, tribo. não é da nossa tribo da Fabíola. total. A Fabíola, se tu quer falar com a Fabíola, depois das 10. Comigo também, mas não, tá só pra Exatamente. saber. E aí, o que acontece? Eu busco. E eu não abro mão dessa buscada. Porque essa buscada é valiosa. É valiosa. Ali tu já sabe tudo. Também né? acho. A guerra está instalada e tu sabe. E aí eu disse para ele, olha, quem sabe, né? Tu não vai ter muito mais prazer em outras coisas. Te organiza diferente, vai buscar no colégio, vai almoçar na escola com ele, leve busca de alguma coisa, te proponha outras coisas. E daqui a uns 6 meses a gente conversa, né? E a gente conversou 6 meses depois. E hoje o menino dorme na casa da mãe, melhorou muitas coisas, porque o menino tinha tanta atrapalhação com as coisas dele, que ele começou assim, ó, a ter problema para escrever no colégio, ele começou a se atrapalhar com as atividades para serem entregues, ele começou a ter pesadelo de noite, ele começou a ter crises de choro, e aí tudo aquilo dentro desse contexto. Daqui a pouco, esse pai passou a buscar, e a mãe me deu acesso liberado, falei, não pode negociar, não tem problema, eu estou trabalhando, não vou poder dar esse tempo para o menino, então, tudo que esse pai puder contribuir, beleza, né? E aí a gente acomodou. E eles bravejando, tá, mas se não der certo, a gente volta em 6 meses. Tá bom, vamos lá. Em 3, ele já estava me dando feedback que estava ótimo o esquema, né? Em 6, eu chamei o menino, ele, fizemos uma sessão conjunta, e aí até a mãe, que não conseguiam, né, sentar, sentamos todos depois, né? E fizemos uma avaliação de tudo isso que tinha sido mudado. E aí o menino que não conseguia falar com esse pai, e ele sempre me dizia, fala tu. Não, eu não vou falar, quem tem que falar pro teu pai é tu. E isso acontece muito, né? Tu pode falar pro meu pai, né? Tu é mensageira. Não sou, né? Sim, não mas posso. na cabeça mas dele, o desejo né? é sempre assim, ó. E aí eles começam, tem a coisa do desenho, né? É muito Isso. simbólica nessa Sim. fase. Aham. Então, assim, a gente tem muito, faço muito uso desses materiais no consultório, e é belíssimo o que vem, né? Então, assim, não vou falar para minha mãe. Tá, então não fala. Quando tu estiver pronto para falar, a gente fala. E aí sai o desenho. E aí começa pelo desenho, passa meses, semanas naquele desenho. Daqui a pouco se começa a verbalizar. Até o momento que ele vai conseguir falar, né? É claro que eu vou chamar esse pai e essa mãe com regularidade e vou dando sinais do que estava aparecendo. Sim. Mas a criança precisa ser validada, né? Nesse sentido. Sim, claro. Então, a gente tem esses arranjos no consultório. Então, eu tenho tido bons retornos com esses grupos de pais, assim. Toma mais tempo, a gente tem que se dedicar muito mais, a gente tem que ter um tempo para isso. Quando tu assume uma criança em tratamento, tu tem que ter tempo para a criança, para a escola, para uma avó, para uma mãe, para um pai, para uma funcionária. Tu não está atendendo uma criança. Né? Não tem como tu não trabalhar a rede de apoio. Até porque essas crianças vêm para nós, e acho que vocês vão concordar comigo, essas crianças elas vêm para nós, mas quem dia que está em tratamento são esses pais.
Total. Né? Tinha que estar todo mundo em tratamento. Porque essa criança, ela só é o representante da bomba grega que está instalada, o coitadinho que eu digo, entre aspas, que eu odeio usar essa palavra, mas o coitadinho é que na verdade, tá trazendo sintoma para dizer assim, olha só, tá todo mundo pirando aqui e não estão conseguindo se falar. É por isso que eu digo, a gente tem, isso eu digo, olha, o teu filho, né, tá dando sinais, quem sabe tu procura um auxílio, procura uma ajuda, né? Porque tu tem que dar ferramentas para essa criança lidar com esse contexto todo. É só uma criança, né? Tu tem que dar... E essa criança poder devolver o que não é dela. Condições, né? Porque, o que não é dela. Porque essa conta não é dela. Essa conta não é dela. Eu no consultório, os adultos e as crianças, eu sempre digo uma coisa, é uma frase clássica minha. O que não é teu, devolve. Né? O que é nosso, aqui está o espaço para lidar com isso. Mas o que não é nosso, devolve. Né? E esse é um trabalho constante dentro do consultório. Nós já vamos até usar aqui pérolas de Afrodite, viu? Vamos usar By Francesca. O que não é teu, devolve. Isso aí serve inclusive para todo mundo. Volta pro mar oferenda. Eu adoro falar isso também. Devolve, porque é importante. É importante. Eu concordo contigo. Eu tenho muito essa necessidade de saber até onde a pessoa vem, até onde eu vou. E eu delimito muito isso. É muito claro nas minhas relações. Sim. Claro, eu sou muito intensa, eu me dedico muito, mas a hora que eu percebo que aquilo me incomoda ou que aquilo tá invadindo alguma coisa que não tá legal para mim, eu comunico e me reposiciono. E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ensinar e dar voz para as crianças. Só que, claro, numa família funcional, né? Falando em famílias saudáveis, famílias que conversam. Eu vejo muito, assim... os meus pais não se separaram de uma forma amigável. Não foi amigável, foi horrível. E a gente eu principalmente, tive bastante distanciamento do meu pai por conta disso. Porque por ser a filha mais velha, então, assim, a minha mãe ficou com a minha avó e com o meu avô, aí, mais antigos, aquela coisa, eles que definiam o que fazia, não, porque se o fulano não via pra casa, então não sei o quê, sabe aquelas coisas assim? Sei. Então, assim, umas coisas que... Aí chegou um momento em que eu disse, tá, só um pouquinho. Agora eu posso escutar o que a minha mãe tem para me dizer sobre esta separação e o meu pai. E eu tirar a minha conclusão a partir disso e conviver com os dois, porque, né, enfim, separados e tudo mais. E me colocar na posição a qual eu pertenço nessa relação, que é de filha, né? De filha. Mas não, é sistêmico, né? Porque a gente fica ali numa situação, às vezes, de ficar cuidando, sabe? Acho que sim. Tu sabes que eu tenho uma paciente, que minha paciente até hoje, já está comigo há mais de 15 anos. E ali eu vivi o contrário. Ela veio, se separou, estava se separando, e ela veio para mim com 4 filhas meninas pequenas. Pensa. E aí... ela teve toda uma situação, o marido fazia uso de drogas, sendo médico dentro de casa, uma coisa bem complicada, a gente, né, trabalhando em função disso, e ela saiu. E ela tinha muito assim, eu tenho que contar para as gurias o que esse pai fez. Eu tenho que contar para as gurias. Olha só, tu não tem que contar nada. E isso é entre vocês dois. Ele é um bom pai. Ele era um pai ok. Né? Tu te separaste dele, tu pediu para te separar, ele acatou, vocês estão separados. É evidente que quando ele sair de casa, e já sendo médico, ele já não vai ter mais o mesmo tempo disponível para ti, tu já não estava trabalhando, então não vai mudar nada. Esse pai bancou tudo ao longo do tempo, sem questionar, né? Foi. Mas tinha uma coisa que eles não conseguiam conviver. Ela tinha um ódio mortal, né, do que ele representava. E hoje, depois a filha? Não, a mãe, a minha paciente. A tua paciente. As gurias cresceram, estão adultas, uma já é mãe, então tu imagina o que eu já acompanhei, porque ela tinha e 2 mais velhas. Dele? As 4 dele. 2 mais velhas. Eu só tô pensando 2 mais novas. Eu já pensei... Filhas, uma mulher que não trabalha. Eu já pensei assim, gente, o tempo, eu já pensei tudo isso também. Não tinha pensão, ele pagava tudo. Sem questionar. Né? Luxo, claro, poder e glória. Então. Não, acho que com a sua... Mas assim, viviam não bate na nossa porta, mas, né? Mas ela não tinha, assim, grandes elocubrações, assim. Era uma vida super simples. Não era tipo nós, assim, as piruetes. Não era que nem vocês. Não, nem Beto. Não era glow. Não era. Mas as gurias maiores já estavam maiores, as pequenas eram pequenas, né? E então, eu não atendi as filhas, eu atendi ela. Mas aí, o que aconteceu que eu tô querendo contar pra vocês? Diferente de eu receber crianças, eu estava recebendo a mãe. No meio de uma decisão de separação. Ela teve 2 cânceres depois disso.
Nossa. Então, assim, super simbólico, né? Muito simbólico. Sendo que um era de mama. Bah. A doença da tristeza. Exatamente. E essa tristeza foi carregada por nós durante muito tempo, mas as gurias conseguiram sair, né, disso, conseguiram sair disso também, mas elas foram descobrindo o pai. Mas elas aceitam esse pai, nenhuma faz uso de nenhuma substância, né? Conseguem entender que esse pai é aquilo ali, né? Mas descobriram no tempo delas e não no tempo que a minha paciente queria. Não porque elas têm que saber que esse pai... Tá, mas que diferença? Porque aí eu quero chegar numa coisa mais importante para dizer para vocês. Memórias afetivas. Nós somos compostos de memórias, né? Então, assim, para que fazer isso? Que memória tu tá deixando, né? Porque isso vai te acompanhar o resto da vida. Tu olha para um filho e pensa, eu quero que ele tenha essa memória, que ele possa ter a doçura disso, né? Então, agora eu tô com então, esse caso me chamou a atenção. E eu tenho uma moça que veio para mim no início do segundo grau com os pais em guerra se separando. Essa menina sofreu o que vocês não podem imaginar que sofreu. Rompeu com esse pai, pirou, se desorganizou, foi um horror. Que hoje eu estava atendendo o pai em vídeo, ela já está com 20 anos, tá? Ela está super bem sucedida, entrou na faculdade, está trabalhando. Tinha um rompimento com esse pai muito difícil, não tinha um resgate. E agora, hoje eu estava em entrevista com ele porque ela me autoriza a conversar com ele de tempos em tempos. Ou seja, ela não precisaria de um pai comigo no consultório, porque ela já passou da idade de ter isso. Mas o que me chama a atenção? Ela... faz questão que ele participe. Eu acho que para resgatar o que se perdeu naquele meio do caminho. Lacuna, né? Então, assim, hoje ela aceita a mulher nova do pai, hoje ela consegue se organizar com as coisas, né? E ressignificar. Então, assim, eles iam ao jogo do Grêmio. Então, assim, acabou o jogo do Grêmio para ela, porque não queria mais a jogo do Grêmio nenhum, não queria mais comemorar Natal, aquela coisa. E eles passaram 5 anos sem comemorar nada. Esse pai não tinha acesso, mas não porque a mãe proibia. Ela não conseguia. Foi da filha, E a gente foi ressignificando. E hoje ele me disse assim, Fran, tu tem razão. Eu acho que aquelas memórias eu não consigo resgatar, mas eu consigo criar novas com ela. Ok. Acho que a gente chega onde a gente precisava, né? Sim, porque o ideal também aí eu acho que é onde reside o grande problema da maioria dos terapeutas e talvez seja o teu diferencial. A gente não tem que trabalhar com o ideal, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Com o que é possível. Com o que é possível. Né? Eu É acho o que a casa oferece. É o pé no chão, né? É o que a casa não é o pai ideal, não é a mãe ideal, não é, mas é a mãe do teu filho, é o pai do teu filho. E tu vai ter que lidar com isso e a criança também. Então, tem certas verdades, né? E tem certas condutas. E eu vivi isso porque o pai do meu filho fez algumas coisas com as quais eu não concordava. E eu nunca cheguei para ele e disse, olha, o teu pai fez isso. Não, ele não tem que saber. Isso foi um problema meu com o pai dele. Então, eu vou resolver lá com o pai dele. E aí, tu falou o negócio de buscar na escola. Tu sabe que isso foi uma coisa instintiva, né? Como, claro, ele mora comigo, então a nossa combinação ele busca todos os dias no colégio, porque é uma maneira dele se verem todos os dias. Exatamente. Ter um contato. E assim, ele é uma criança que tem um vínculo excelente com o pai, né? Ele adora o pai e o pai é um ótimo pai para ele. Não foi um bom marido, né? Tanto que virou ex, né? Aliás, tanto que já passou, né? Já foi, já vazou. Mas assim, mas é um bom pai. Então, eu acho que a criança merece, né, que a gente tenha esse respeito pela figura parental. Isso. Porque ainda que tu deteste a figura do teu ex-marido, tu não pode confundir ela com a figura parental que ela representa, né? A gente tem que separar. Eu concordo, mas vocês concordam comigo que isso passa, nesse momento de divórcio, isso passa por também lembrar... Tá, e como é que esse filho chegou até aqui? Como é que ele foi concebido? Ele foi desejado? Ele foi imposto? Ele foi... Isso aparece muito. Porque eu Isso acho que aí é onde... muito. Sabe? Porque uma coisa assim, ó, tá? E mesmo os filhos... Imagino eu, tá? Tô aqui falando sem conhecimento de causa, só do que eu vejo no meu entorno. Penso na minha situação. Um filho que foi planejado, desejado e tudo mais. O que eu quero é jamais... desqualificar o pai para ele.
Mesmo que esse pai vire um sem vergonha de Marco Porque Maior. mas autodesqualificar o pai, tu te desqualifica, né? Também acho, tu que escolheu o pai, É, exatamente. Exato. Mas aí a criança, na idade dele, ainda não consegue fazer isso. Né? Não? Hoje, se alguém quiser falar alguma coisa do meu pai, eu sei direitinho, mas outra coisa é assim, tá? Mas e quando eu tinha, sei lá, eu que idade e alguém falava alguma coisa? Daí aquilo tu absorve. Então, eu acho que a forma, nesse momento de luto, que foi o que tu trouxeste, que eu acho que é tri importante, que não é só o luto individual, é um luto de uma família, é um luto coletivo. E aí, assim, tem aquelas famílias quando não moram tudo junto, né? Tudo perto, assim. Sabe aquela coisa que, às vezes, quando alguém me conta, assim, porque a minha mãe mora aqui, mora ali, mora lá, eu digo, gente, mas como é que consegue conviver? Porque eu tenho necessidade de espaço, né? Então, assim, quando eu vejo essa coisa, assim, começa a me dar um ciricutico, porque eu já penso assim, se a pessoa sabe aquela coisa assim, eu sei a hora de ir e vir, né? Mas eu sou assim. Entendo as pessoas que se emprestam diferentes, né? Mas o que eu fiquei pensando foi nisso. Tá, e aí na hora do luto, a pessoa, ela também olha pra isso, porque ela, né? Sei lá de que jeito a criança chegou, ou que ela foi desejada, concebida de novo. Ela revisita isso. E revisita o tempo todo. E o psiquismo infantil, ele é algo fantástico nesse sentido, né? Eu trabalhei... Meu primeiro trabalho foi com oncologia, né? Oncologia pediátrica. Eu trabalhei muitos anos nessa área, né? Muitos anos. Depois, trabalhei e foi fantástica a vivência, a experiência. Então, o que acontece? Eu fiz uma parte da minha formação depois da faculdade lá. E sempre as pessoas questionavam a percepção da morte para as crianças. E eu já ia um pouco mais além. Eu já fico encantada com a percepção das crianças sobre qualquer coisa, né? Sem todas aquelas barreiras que nós adultos temos, né? Muitas vezes no psiquismo. Sim, eles têm a coisa... Então, eu me lembro que eu tinha uma menina que foi, assim, um casão que eu atendia um tempo, e ela desenhava, a família toda muito eufórica que ela ia sair daquilo, que ia dar tudo certo, que ia dar tudo certo, e ela chegava para mim, e só ali comigo ela não era nada daquilo que ela era lá fora. Ela era triste, ela era tristonha, ela era, né, muito apática, e ela desenhava navios. Então, ela desenhava o Titanic, que ia afundar, como ela achou que ela ia morrer, e ela morreu. Né? E ela desenhava um bolo de aniversário com a base preta. Porque ela não ia mais fazer aniversário, né? Meu Deus. Não, aí tu vê um desenho desse que já te diz tudo, e né? E aí, assim, Fran, guarda esse desenho. Tipo assim, tu não mostra pra ninguém. Eu não posso dizer pra minha mãe lá fora que tá aqui, veio de outro estado pra me cuidar, pra não sei... Entendeu? Então, assim, são pactos que tu faz com essas crianças também, nesse sentido. Então, quando chega uma criança pra gente com essa percepção, esses dias a família me encaminhou uma situação muito delicada, né? Um menino que me pediu para avaliação, para poder ver o que estava acontecendo, se era uma questão do divórcio dele, se era uma questão do menino, e a gente investigou, e eu dei o feedback que a questão era no menino. Aí eu fui investigar um pouquinho mais além. Ninguém tinha se dado conta que essa mãe tinha tido uma depressão pós-parto gravíssima. Nossa. E que esse menino tinha esses danos colaterais dessa situação, né? Então, ele estava revivendo aquilo o tempo inteiro. Absolutamente. Um looping. E o pai e a mãe separados, então o que ele entendia? Meu pai nos abandonou, foi embora, né? E o tempo inteiro, meu pai deixou a minha mãe, meu pai nos abandonou, meu pai, né? E o pai já com outra família, com outra estrutura. E ele se colocando sempre numa posição de desvalia. Então, qual é o trabalho da terapia? É mostrar que não é uma posição de desvalia, separar esse menino dessa mãe, trabalhar com a mãe, trabalhar com o menino, né? E mostrar a validação tanto do pai, que não é um abandonante, porque foi o pai que buscou pela terapia, né? Sim. E buscou ajuda. Então, assim, não é isso. Mas essas leituras vão causando danos no meio de um caminho, de uma linha de tempo de desenvolvimento em que as memórias ficam distorcidas, né? Sim, aí agora tu trouxeste a questão de novas famílias, ou que os pais já... Porque assim, como é que tá mais comum as separações, os divórcios e em seguida novas famílias, ou Bem novas comum. famílias já Bem constituídas, e aí vem os divórcios Eu depois? vou te dar a estatística do meu escritório, tá? Tá. Assim, os meus clientes homens, tá? Em média, em 1 ano e meio, eles estão recasados em outra família, em outro lar, às vezes até com outros filhos a caminho, tá? E as mulheres, em média, em 2 anos e meio, já estão recasadas. A exceção sou eu, que sou muito rápida.
porque a gente não Mas perde aí é nada. Fabiola, né? Mas aí é Fabiola. Tem que Mas dar a uns pontos. regra, assim, a regra do que a gente observa, 2 anos e meio, as mulheres estão recasadas e os homens bem antes. 1 ano e meio, eles já têm uma nova família, um novo lar, um novo contexto. E os homens têm essa necessidade de refazer o lar mesmo? Mulher, filho, papagaio, cachorro, tudo que a gente fala. E as mulheres não? Acho Ou que é isso uma mulher, coisa né? meio... Não, mas é mais a mulher, não é nem tanto a família, eu acho que é eu- mais a mulher. É a mulher. Eu acho que é mais a mulher. coisa de Eu filho, ouço a maioria tanto- não quer outros filhos. Não, a maioria né? não quer filhos, mas é a mulher. Mas elas a querem pelo companhia. menos a companhia, da companhia. parceria ali, a né? mulher, sim. E eu sempre digo, né? Dificilmente um homem sai de uma relação, ele pede para sair de uma relação se ele já não tem outra engatilhada. É muito raro de se ver Eu um também homem acho que isso. diz assim, eu não quero mais esse casamento, eu não quero mais essa relação, e ele não tem ninguém. Sem que ele tenha feito uma comparação, né? Ele tem. Já tem alguma coisa Tem no alguma ar. coisa no no ar, ar. é. Tem. Alguma coisa encaminhada tem. Eu também acho que isso é uma A mulher já não é característica. assim. Não. A mulher, quando ela não quer mais, né? Ela vira, não quer mais, encerra e dali ela parte para outras, né? E ela não Mas- tem o medo de viver o luto sozinha, assim, não, de, mas de homens não viver ficam consigo, sozinhos, né? Homens é muito Homem não difícil, fica. né? É. O homem é muito raro o homem ficar sozinho. E outra coisa que me chama bastante atenção é não só ele fazer uma nova família, mas eles precisam de um apoio. Tanto que os homens saem de casa, para onde que eles vão? Casa de Pra casa- mamãe. Pra casa da mãe. Aí eu ia dizer, aí retorna pra relação. Casa de mamãe, Pra claro. casa da mãe. Eles não vão para um flat sozinhos. Eles voltam para casa da mãe. Eles buscam um primeiro apoio. Aí apoiou, se reestruturou. Alguns não conseguem sair da casa da família de origem, a não ser que já já vi consigam alguns encaminhar casos. outra situação, outra família. Mas sair da casa da família de origem para montar uma família, para montar uma casa sozinho, morar Aham, sozinhos, aham. a maioria eu não vejo acontecer. Acontece, mas não é o usual. Não é o usual, né? Não é. E já aconteceu de precisar envolver os namorados, novos maridos, novas Sim. esposas no tratamento? Quase Sim. sempre. Porque, né? Eles convivem com as crianças. Convivem com as né? crianças, né? Eles convivem. Tanto quanto. E tem boa vontade? Assim, É? eu vou te dizer que eu tenho uma amostra lá no escritório que ela é extremada. Tem padrastos e madrastas que são extremamente cooperativos e auxiliam nos cuidados com as crianças e se posicionam como pais e mães substitutos ali, né? Pegam junto. E tem outros que, ao contrário, só atrapalham. Eles disputam com a criança. Ah, Eles têm ciúmes, sabe? A e criança aí eles fica- se infantilizam. né? Exato. Então, assim, é bem extremado. Dificilmente uma posição de madrasta ou padrasto fica neutra. Ou ela é muito colaborativa ou ela atrapalha. Às vezes tem situações assim que o padrasto toma a frente, né? Eu agora me chegou um caso no escritório que é uma situação de uma alienação parental gravíssima, gravíssima. As 2 meninas pequenas, né? O casal se separou, as meninas gêmeas tinham 2 anos. Se separaram e a mãe casou de novo. E esse padrasto, ele toma a frente de tudo. É ele que decide, é ele que responde, é ele que atende o telefone, é ele que fala com o pai. E as meninas estão completamente alienadas, elas não convivem com o pai. Né? E aí o pai trata essas meninas e ensinou as meninas a chamá-lo de pai, o padrasto. Então, então tá assim, é uma confusão na cabeça dessas crianças. Mas o teu cliente é o pai, É o pai biológico. Então, o que me parece? Isso aí é uma disputa de vaidades, sabe? É uma vaidade masculina. O cara, ele quer um espaço que ele não admite que já foi de outro cara. E ele não tem filhos? Ele tem Eu ia uma filha perguntar dele isso. biológica. Pois Então, é, quer dizer, já não viveu Já isso? não viveu, é. não, ele fez uma filha agora. A filha dele é pequena. Ah. Mas ele tem uma coisa de talvez seja aquela coisa, né? Daquele macho alfa, controlador, dominador. Ele quer Pode tudo só ser. pra ele, né? Enfim. Mas é que eu me coloco num lugar assim, claro, a gente tá falando de idades diferentes aqui, mas quando eu conheci meu marido, ele tem 2 filhos, né, do primeiro casamento. E, assim, idades 13 para 14 e 17, tá? A idade dos meus enteados. Pois é, eu dominante como sou, o que fiz? Olha, gente, é o seguinte, porque o que eu percebi? Um pai, né, que era o meu iniciante namorado, né? Um cara, assim,
que vivia para os filhos, que não impunha limites, que N coisas, e que a relação de amor se baseava via dinheiro e tudo mais. Eu, epa, não é o que eu quero para mim e nem para um futuro pai do meu filho. Então, vamos tentar ver como é que é isso aqui. E aí, começar a treinar isso com as pessoas é complicado, porque tu vê mesmo numa idade já mais em que tu consegue conversar direto com o adolescente, ali pré-adolescente, tu não é bem-vindo, tu não é recebido. Isso a gente tá falando de uma separação consensual, em que os pais estavam separados há 5 anos. É uma situação parecida com a minha. Quando eu conheci o meu marido, ele tinha um casal de filhos, que na época tinha 9 e 15 anos, a menina. Mas assim, eu tomei uma postura bem diferente da tua. Porque eu me conhecendo, né? Sabendo como eu sou. Claro. Né? Digamos, antecipando percepções. Tanto quanto, né? Então, como era uma relação que eu queria manter, e eu percebi que o funcionamento dele com os filhos dele era muito diferente do meu funcionamento com os meus filhos. Então, o que eu disse para ele é o seguinte, vamos fazer uma combinação desde agora, né? Eu não vou me meter com os teus filhos e tu não te mete com os meus filhos. Então, ele resolve as questões com os filhos dele e eu resolvo com os meus. Se tem alguma coisa que eu não concordo com as crianças, né? Com os meus enteados, que são crianças, graças a Deus, que eu tive muita sorte, porque são crianças muito boas, muito animadas, sabe? São crianças bem-humoradas e levam, assim, tem uma mais leveza. Mas, assim, desde o início a gente teve, né? Cada um cuida do seu. Sim, mas vocês estavam em situações iguais. Tu tinhas filhos e ele também. Eu não. Eu, solteira, vindo de uma situação assim, peraí, só um pouquinho. Aí eu pensei, não, né? Então, mas em seguida eu fiz isso. Eu disse, olha, assim, ó, não vai adiantar, a tua natureza é essa, a tua essência é essa. E a gente não muda ninguém, né? Não, e nem quero. Então, se esse é o pai que tu és pra ele... Tu não queria? Eu mudei. Só entre nós aqui. Não, eu mudei. Eu mudei. O Antônio Camilo tem outro pai. Mas, assim, é isso que eu quero dizer. Porque ele entendeu que dizer não era um ato de amor. É uma forma de amar. Sabe? Claro. Ele entendeu que dizer assim, ó, vamos guardar as moedinhas para comprar um carrinho, era educação financeira. Ele entendeu que ao chegar em casa sem nenhum presente, ou sem nenhum passeio, ou sem nenhuma proposta de viagens astronomicamente, sabe? E simplesmente um filho correr ao encontro dele e querer o pai, isso é amor. A companhia só. Então, ele ressignificou o amor através do nosso filho. Mas isso porque eu penso muito assim. Eu acredito que, ok, a gente conquista as coisas da gente, mas o amor, ele não é uma moeda de troca, algo negociável. E afeto não se cobra, né? E como a gente tem esses relatos, né? Dessas compensações, principalmente de filhos de pais separados. O que tu ganhou lá, né? Então, eu vou te dar aqui. Vou te dar mais, vou pra te dar tu gostar mais pra de tu mim. Gostar mais de mim. Isso acontece muito, muito, muito. Gente, muito, sério que... Sabe, parece que a gente tá falando de 1940, né? Não. Isso acontece agora. Nós pois estamos em 22 e isso é muito comum. Isso. E não só a disputa financeira, como até aquela coisa, Francesca, que tu falaste antes, da mãe dizer, não, mas as minhas filhas têm que saber que o pai delas isso. Porque essa mãe, ela quer ser, na verdade, mais amada, ela quer ter razão, entendeu? Ela quer ser a certa. Então, né, eu sempre digo o seguinte, não interessa pro teu filho o que o pai dele ou a mãe dele fez. Não interessa, deixa isso e tu resolve depois. Mas é uma disputa de poder, de dinheiro, de amor, de bem-querer do filho. Tu tem que ser o preferido do filho, né? E eu brinco com meu filho assim, o meu pequeno, eu digo, quem que tu mais ama no mundo? Aí ele só revira os olhos e diz pra mim, tu, mãe. Sim, né? Aí a gente vai só a mamãe, ele assim, e o meu pai, tá, o teu pai eu deixo. Não, mas como é engraçado isso. A gente faz essas brincadeiras e a gente tá trabalhando aqui num nível de saúde, de poder entender que, né, ok, a gente vai e vem e tudo mais. Mas eu quis trazer esse exemplo, assim, porque mesmo que não uma condição de separação, quer dizer, um divórcio já sedimentado, né? Tudo, assim, ok. Aí, claro, o pai nunca tinha tido uma namorada em 5 anos, tinha tido, né, as situações dele e tal, mas nunca trouxe alguém. Então, assim, no momento que traz alguém, e aí logo uma Kelly, não né? é alguém, claro, né? A Kelly. É a Kelly. Uma Fabiola, uma Kelly, né? Não, aí chega uma Kelly que começa a dizer, oi, tudo bem, pratinho na pia, como é que fica pra ti, tudo bem, né? Organização, banhozinho, como é que tá de vez em quando, assim, né? Tipo, essas coisas que fazem parte de mim.
E não são porque eu queria implicar ou porque eu queria algo. Não, fazem parte porque eu imprimo com meu filho, entende? Não, e essas são as regras da casa Regras que vocês da casa. vivem. Isso. Então, o que eu sempre falei? As regras da casa, Isso é bem importante. claro, isso tem que ser bem claro, porque assim, dentro, né, da minha casa, o regramento é esse, a gente tem uma regra lá em casa. Na hora da refeição, todo mundo senta na mesa. Todo mundo senta e tem que estar junto. Ah, não tô com fome, não interessa. Senta e conversa. assiste os outros. Isso. Né? Porque é a maneira da sim. gente interagir. É uma Tanto que maneira não de interessa. troca. Se chover canivete, eu tô em casa na hora do almoço para almoçar com os meus filhos. Sempre. Porque eu acho que esse Eu também. contato, sabe? Tu tem que ter. É necessário. Então, É. os meus enteados tinham mais dificuldade, porque eles não tinham esse hábito. Não, os meus Hoje nem é uma são. coisa automática. E o meu enteado, o pequeno, né, que na época, te imagina, eu tinha 9 anos, era uma criança pequena, mas hoje a gente vai sentar, né, e aí ele senta e ele diz assim, eu já posso me servir? A coisa mais querida. Amado. Mas assim, por quê? Porque foi uma criança que foi, né, lá ensinada, educada, que essas regras existem e que elas são respeitadas. Ele internalizou isso e as coisas hoje elas fluem assim, sabe? Uma máquina azeitada, a coisa vem. Mas é isso que eu Mas falo. tem que ensinar. Quando tá combinado, é legal, porque quando a gente sai pra jantar, eu sempre falo, porque aí é um horror, né? Tu vai sair pra jantar, é aquela lotação de mesas com os pais assim, ó, querendo conversar, cada um no seu celular, socando um celular na criança, que chega a te dar uma coisa. E crianças pequenas, eu não tô falando nem de né, adolescentes, tal, até porque adolescentes já estão querendo ir para outros lugares sozinhos, nem estão querendo andar com os pais. Mas assim, eu lembro que eu fui uma vez questionada pelo meu filho que disse: ah, mas eu queria assistir um desenho, já terminei de comer. Eu falei: pois é, mas este aqui é o momento da família. Esse é o momento que a gente resolveu sair para almoçar, para conversar. Aqui a gente vai falar sobre as nossas coisas, tu vais contar sobre, tu vai desenhar, vai dizer o que tu tá desenhando, a gente vai conversar, tu vai participar, claro que a gente vai, né, cuidar o tipo de assunto, mas que para ele se sentir parte e fazer isso, porque eu acho que essas coisas foram se perdendo e pequenos gestos é que não nos deixam, sabe, desgarrar, assim. Sabes que tem uma questão, assim, importante, que eu não sei como é que vocês fazem em casa, mas eu habituei as meninas desde cedo a lerem antes de dormir. As gurias são duas loucas dos livros, né? Então, assim, as gurias vêm de escolas em que estimularam isso. Então, e a leitura, ela é na minha companhia. Então, Criou é interessante. hábito. Criei um hábito. E criei com os meus pacientes no consultório. Com os pais, quem é meu paciente adulto e é pai, e com as crianças quando são. Então, esses dias aconteceu uma coisa engraçadíssima. Me liga um pai, às 9h30 da noite, e me diz assim: Fran, pelo amor de Deus. Digo, o que houve, né? Eu já pensei assim, tipo, alguma coisa. Tragédia. Onde é que eu acho o livro tal? E eu digo, por quê? Porque ela está aqui, aos prantos, porque ela quer ler este livro, eu não tenho este livro, e ela diz que eu não tenho livro nenhum, né? Nada servia. Então, ou eu vou ir na tua casa buscar, ou tu me diz onde é que eu compro, mas alguém tem que me entregar esse livro. Né? Eu digo, não, olha só. Aí eu orientei aquela coisa toda, e no outro dia de manhã eu mandei uma lista para ele de livros que eles poderiam. E os pais têm tido essa batida comigo. Eu fiz listas, né, aleatórias para pais e mães separados, diferentes, que possam auxiliar ambos a trabalhar e a ressignificar algumas questões com a leitura. Então, assim, eu me encontrei com pais que nunca leram para filho. Que não leram, nunca pegaram um livro na mão com o filho, nunca estimularam, assim, né? E as minhas têm um hábito completamente diferente, elas estão sempre com o livro. As minhas levam para o restaurante, às vezes, o telefone e ficam implorando para usar, e a gente diz não, mas também levam, a mais velha levava, ela achava que não era tempo suficiente, ela levava 3 livros, ela não levava Sim. né? Assim, ela já naquela... Não, eu digo, não, olha só, não precisa 3. Não, vou levar 3 caso precise. Caso precise, Né? caso precise. tem a fila. Mas é um super hábito, super hábito. Aí esses Eu dias amo teve ler. uma coisa, um debate na sala de aula e estavam reclamando dela. E eu digo, tá, mas o que reclamaram de ti, né? Qual foi a tua parcela? Tu estava no telefone no meio da aula? Não, eu fico lendo gibi. Digo, não, olha só, eu entendo que tu gosta de ler, mas não é a hora, né? Então, assim, mas tem esse hábito, essa memória. A né? memória, E o quanto no consultório eu tenho tido muitas situações de pais separados em que o livro entra, né, como um acessório bem interessante de resgate de pai com filho, né? De pai com a sua própria história e de pai com mãe, porque aí o que aconteceu? Os pais começaram a trocar nos grupos que eu criei de WhatsApp os livros que tinham lido
para se trocarem. Porque aí o que acontece? As crianças querem um livro que está no pai ou que está na mãe. Porque isso deve acompanhar. A roupa que está na mãe não pode ir para o pai. Temos esta guerra. E tu não tem noção do desgaste que isso é para uma criança. Eu não posso usar a roupa minha preferida porque ela tá no meu pai. Gente, a roupa é da criança, não é do pai nem da mãe. Não pode, não vem. E aí aquela choradeira, né? E aquele sofrimento. E aí entra numa terceira guerra mundial. Né? Mas sabe o que acontece muito? A criança vai, e eu vejo isso porque eu tenho clientes, principalmente as mães, né? Elas mandam a criança impecável, maravilhosa, e a criança né? volta E a criança volta com uma roupa velha, furada, que não serve, rasgada. Porque aquela roupa não volta. Entendeu? E aí aquela roupa boa o pai retém. Entende? Isso acontece também. Isso acontece. Também. Isso pode ser uma retaliação, tipo, pago pensão, então, tipo, sei lá, tô viajando aqui, deve ser várias explicações para isso, mas acontece, tipo, entendeu? Gente... Eu acho que isso é maldade. Não, total. Tirando essa parte que pra mim já é o básico, né? Eu acho que é maldade. Já entra porque numa se tu cria pro teu filho um dilema, um desconforto, né? Primeiro, de colocar uma roupa velha, furada, rasgada, que não serve, que marca a cintura, ou que tá apertada, que tá curta, né? É um desconforto pra criança. A criança não é idiota, ela tá vendo. Claro. Né? Se tu faz isso com uma criança, que é teu filho, entendeu? Eu não consigo ver, né? Talvez a psicologia explique, né, o funcionamento disso tudo, mas para mim isso é pura e simplesmente maldade. Não, é que a gente isso entra dentro da alienação, da perversão, de tudo que a gente estava falando, né? São pessoas más. Isso pra mim é coisa de gente má, sabe? Gente má. É que existe uma questão de um egoísmo muito forte aí, que é de não conseguir enxergar o outro, é só o a percepção, próprio, né? Que é o que a gente estava falando. A gente Nossa. entra nessa coisa completamente narcísica, né? Gente. Que vai ficando. Não, eu acho que uma das coisas que a gente mais pode deixar aqui, primeiro, é te parabenizar, tá? Porque realmente pouquíssimos profissionais da nossa área se emprestam de tamanha intensidade e lançam mão assim de criatividade para poder fazer a diferença na vida das pessoas, das crianças, dos pais, porque tu nos trouxeste aqui exemplos não somente de crianças, mas de pais, né, e de adultos que agora são adultos, mas que já foram teus pacientes enquanto crianças, e que isso tem um brilho no teu olho quando tu fala, né? Eu acho que isso é o mais legal, então, que de fato é o teu propósito e por isso que dá tão certo, porque é algo que faz sentido para ti. Então, quando a gente começa a pensar e cria aqui, cria ali e dá certo, a gente não fica com medo, né? Além de tudo, é uma mulher empoderada, uma mulher que... Eu sempre digo que mulheres empoderadas não precisam ficar dizendo que são, né? Elas são por si só. Mas mulheres que a gente percebe, a gente precisa reconhecer, e eu acho que esse é um ambiente em que a gente não tem esse mimimi. Então, realmente, parabéns. Acho que é um trabalho lindo, lindo mesmo. Se emprestar hoje, às vezes, para um amigo, para um colega, não é fácil. Imagina para pessoas que não são, né, consanguíneas, enfim, que não fazem parte da tua família. Certamente é um trabalho muito lindo. Acho que ficaram algumas dicas aqui muito legais para vocês. A gente vai aguardar os comentários. E se tu quiseres deixar alguma mensagem final aí pra galera, a gente vai adorar. Não, eu acho que a mensagem foi colocada ao longo da nossa conversa. Eu agradeço a vocês duas, assim, pelo convite. Eu realmente adoro o que eu faço. Não me vejo fazendo outra coisa, né? E acho que isso, né, é importante. Eu tenho uma família, né, e eu vejo, assim, essa família apoiando as minhas escolhas, né, e as meninas mesmo, assim, né, elas curtem o que eu faço, elas entendem, porque, às vezes, né, eu preciso abrir mão e lançar mão de outras situações para poder, né, tá com os meus pacientes também. Então, isso nunca foi algo que elas trouxeram como meu trabalho como sendo um impedimento, né? Como sendo algo assim que atrapalhasse a nossa convivência, porque é a qualidade do tempo que tu entrega, né? Em tudo. Com o teu paciente, com o teu colega de trabalho, né? Com quem pode contar contigo. Então, eu acho que por aí, assim, essa própria relação com a Fabíola, assim, uma relação muito bacana, porque a gente tem, assim, cada um o seu trabalho, né? E se respeita dentro dessa perspectiva, assim, de ela poder entrar num embate que não é o do meu interesse, claro, né? Mas eu de acolher tudo aquilo que ela precisa que eu acolha, que não envolve, né, esse embate. E muitas vezes acho que a gente acaba se ajudando nesse sentido, e bastante. Não, né? certamente. Eu acho que essa condição que tu criaste, justamente por ser o teu propósito, né? Tudo conspirou
no teu entorno a favor, a tua família e tudo mais. E acho que isso é o legal da gente deixar para as pessoas, sabe? Que elas olhem mais para si, no sentido de fazer a meia-culpa, né? Acho que isso às vezes falta nas relações. É o senso crítico, né? Acho que é uma coisa que pode ficar aqui. Eu e a Fabiola, a gente é super debochadas, a gente até se segura, mesmo, né? Porque a gente tem uma coisa de ser debochada. Mas é que a gente debocha porque, na verdade, é isso. A gente também tem... A gente é ser humano, a gente é As mulher. válvulas de escape? Claro, total, o humor, né? Nosso humor é uma fuga, não É tenho uma nenhuma fuga, dúvida disso. claro. Mas ou a gente tem humor ou a gente enlouquece, porque É. é muito pesado fazer o que eu faço, o que tu faz, sabe? É pesado, é puxado, é muito desgastante, né? Às vezes eu perco o sono ainda, né? Mesmo depois de 25 anos de advocacia, eu ainda perco o sono e eu não consigo não me preocupar, não me vincular, sabe? Eu não consigo. E quando eu não tenho esse vínculo, quando eu não consigo sentir, sabe, o cliente... Eu sempre digo, eu prefiro até nem fazer, porque eu não vou render o meu melhor. Eu me conheço. Sempre tu não pega a causa no braço. Mas eu acho assim, eu sou muito visceral, sabe? Eu sou muito, né, intensa no que eu faço e nas coisas que eu gosto. E eu reconheço muito na Francesca essa coisa assim de tu vestir a camiseta, sabe? E já aconteceu situações, né, dela levantar o telefone e dizer pra mim assim, ó, teu cliente está completamente errado e tem que alterar e modificar isso tudo e tu tem que tomar uma providência. E eu tomei uma chamada dela me chamar a atenção, né? Porque, assim, eu acho que essa coisa de tu ter o olhar da criança e proteger a criança, independente de quem é o pai ou a mãe ou dos vínculos do entorno, sabe? Eu acho isso um diferencial fantástico, que não é qualquer um que tem. Não, definitivamente não é. E eu acho que é com essa frase, né, que a Fabiola trouxe, que a gente vai encerrar e parabenizando mais uma vez o trabalho, né, da Francesca, porque sim, o olhar é para a criança. E se a gente puder dizer alguma coisa para vocês, em qualquer situação que estejam passando, que passaram, ou que porventura venham a passar, lembrem-se do que a gente está falando aqui, né? A criança, ela não faz parte disso. Ela é parte da família que vai viver tudo isso, mas ela é um ser que merece atenção e não as alfinetadas ou outras coisas quaisquer dos pais. Tá bom, gente? Francesca, mais uma vez, obrigada, tá? Um brinde aqui, gurias. Agora Boa a gente noite, já tá né? tomando as três, né? Boa noite. Obrigada. Obrigada. Obrigada.